Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, minha rainha, editora Autografia. Muitos conhecem aí nossa história aí, que tem se espalhado. Você pode procurar em um dos vídeos aí que tem o PDF do livro, onde nós contamos o que é os fenômenos que nós vivemos após a partida de nossos filhos e alguns que eu vivi antes, sendo que foi após a partida deles, quando eu comecei a perguntar a Deus o porquê, eu queria saber e Deus me revelou. E todas as revelações eu voltei sempre com paz, né? Que para uns dá o nome de EQM, outros dão o nome de arrebatamento de espírito. Cada religião é uma filosofia e seitas, etc. Cada um, estudiosos, cada um dá um nome, né? Sendo que é praticamente tudo uma coisa só, né? Aí um fala EQM, a ciência fala EQM, experiência de quase morte. As filosofias, a maioria aí fala experiência fora do corpo ou desdobramento espiritual. E a igreja evangélica fala arrebatamento de espírito, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, né? E pessoas que não têm religião falam viagem astral, né? Ou projeção astral. Sendo que nada meu é forçado, acontece, eu oro a Deus, né? E peço a Ele para que Ele me dê oportunidade, me coloque à disposição para aprender sobre o mundo espiritual, porque eu fui descobrindo muita coisa. No mundo espiritual eu fui vendo muita coisa e descobrindo. Depois fui lendo livros de várias filosofias e religiões diferentes, cada uma traz um pouquinho do que eu entendi e consegui juntar o quebra-cabeça todo. E hoje eu sei porque estou aqui, qual é a minha missão e meu propósito. E já estou cumprindo, e graças a Deus com êxito. E eu queria parabenizar todos aqueles que estão despertando, né? Todos aqueles que agora estão acordando, entenderam que não é religião. O próprio Jesus não trouxe religião, né? E tantos outros líderes espirituais. O que tem mais ajudado as pessoas a despertarem é que elas estão vendo que as coisas, as evidências são reais. É fato. Não tem como fugir. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, que mostram aí, isso tudo é ficção, é mentira. Eu preguei isso durante muitos anos, que eu estava dormindo, não tinha acordado. Quando eu tive esse arrebatamento, onde eu tive com anjos ou com seres de luz, aí cada um dá um nome, né? Como eu estou falando, cada religião, a filosofia dá um nome, espírito de luz e assim por diante. Quando eu tive esse arrebatamento ou experiência fora do corpo, eles me mostraram claramente. Você observa que teu bisavô morreu, seu avô morreu, seu pai morreu fisicamente, você vai morrer, todos têm que morrer. Os apóstolos morreram, não tem esse negócio de ir para os ares, não. Aquilo ali Paulo pensou, como ele fala lá em 1 Tessalonicenses, e que seria arrebatado, ele pensou, foi um pensamento errôneo, né? E nós que estivermos vivos, né, seremos arrebatados, e não tem lógica, senão Deus está fazendo acepção, e Deus não faz acepção. A igualdade é para todos nós, somos todos iguais. Deus é igual a todos. Então, quando eu levei esse ensinamento a muitos amigos, inclusive pregadores, teólogos, todos eles concordaram, todos. E os que discordaram foram orar a Deus e Deus confirmou em oração. E mostrou que realmente não tem lógica e não tem sentido, senão Deus está sendo injusto. Está dando privilégio a uns e a outros não. E Deus não é injusto, Deus é justo. Está tudo no controle. O que eu queria compartilhar com os demais hoje é uma notícia que já é normal, mas eu vou compartilhar algumas notícias que eu quero compartilhar. Isso é fato. 10 casais de pastores morrem em queda de avião em Cuba, né? JM Notícias, já está em vários jornais aí, né? O avião caiu, matou. Ah, mas matou os pastores, irmão. Padre morre. Médium morre. Mestre morre.
Líder espiritual morre. Todos morrem fisicamente. Não tem arrebatamento, é individual, é do espírito. Arrebatamento significa retirada, rapto. É a retirada do espírito da terra. E mesmo assim existem outras questões aí que muitos nem sabem. Tá? Que o espírito ele tem um livre-arbítrio de seguir o caminho ou não. Deus não força nada a ninguém. Mas amanhã ele também não pode reclamar. Ele não pode reclamar. Né? Outro detalhe importante, passar para os demais, é sobre o fim do mundo. O fim do mundo é individual. Tá chegando crianças novas agora, eu divulguei aqui no Face. Já nasceram, hoje é dia 22 de maio de 2018. Se você estiver vendo esse vídeo em 2020, 2021, não sei. Mas já nasceram mais de 54 milhões de crianças. Morreram também mais de 20 e poucas milhões de pessoas, aí não é de crianças. De pessoas, aí idosos, adolescentes, jovens, aí tudo, crianças também. Mas o que eu quero mostrar para você é para você cair na real. Né? Você acordar, despertar, não ficar em ilusão e mentira. Os anos estão passando e você está vendo. Outro detalhe é falar que as coisas estão piorando. Não estão piorando, não. Eu tenho visto pessoas muito felizes e pessoas estão dizendo, eu estou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu conheço muitas pessoas. Estou muito feliz onde eu moro. Estou muito feliz o que eu faço. Sabe? A dizer que a felicidade total não é no corpo físico. O corpo físico é necessário. Isso eu percebi naturalmente, lúcido, de que ele é necessário que o espírito esteja nele para que possa aprender. Se Deus quisesse resolver o problema todo, irmãos, ele resolveria lá com Adão e Eva, ou no início de tudo. Deus resolveria, mas não. A Terra é uma escola, como eu falo e alguns amigos meus dizem, um laboratório, né, do espírito, da alma, para que a gente possa aprender e se aperfeiçoar. Então a gente tem que se lapidar dia por dia. Se eu roubava, eu não vou roubar mais, vou trabalhar. Se eu matava, não vou matar mais, vou pagar o que eu devo. Eu lembrei agora de um amigo meu, um presbítero, chamado presbítero Carlos, que eu visito muitas pessoas, as pessoas veem que eu visito muita gente. Eu vivia na casa dele, eu vivia na casa do irmão Carlos. Isso lá em Nova Iguaçu, no bairro Palhado. E muitas pessoas falavam assim para mim. Depois eu entendi porque Deus me mandou para lá. Deus me enviou para lá. Deus me enviou para lá. Muitos amigos meus, inclusive líderes espirituais, pastores, amigos de tudo quanto é religião. Pastor Douglas, o senhor está indo na casa do irmão Carlos ou do presbítero Carlos, cuidado. E eu falava, cuidado. E ninguém falava, não, mas por que não? Estou te falando para vigiar. Aí o tempo foi passando, irmão Douglas, pastor Douglas, está aí na casa do irmão Carlos, cuidado, vigia. E eu falava assim, meu irmão, o que está acontecendo? Aí eu orando a Deus, ia lá tomar café com ele, às vezes almoçava com ele, aquele almoço humilde, aí saía com ele, a gente visitava. Ele começou a sair mais, ele era muito fechado, era um homem fechado. Aí um belo dia, ele se abriu para mim. Ele falou assim, pastor, vou confessar algo para o senhor. O senhor sempre vem aqui em casa tomar café comigo. Eu me agrado muito da sua presença aqui. Eu vou confessar isso para o senhor. Isso, irmãos. Estamos em 2018. Vamos botar aí, já tem mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos. 10 a 11 anos atrás. Foi em 2007 ou 2008? 2008, 2007. 10 a 11 anos atrás. Ou até mais um pouquinho, 10, 12, de repente 12 anos. E aí, o irmão Carlos foi abrir o jogo para mim. Sabe o que ele falou? Pastor, vou confessar algo para o senhor. As pessoas aqui não falam comigo. Não sei se o senhor percebeu. Eu falei, já percebi. Inclusive, muitos evangélicos não conversam comigo. Eu falei, é mesmo. Eu percebi isso também, irmão. Mas não se preocupa não, irmão. A gente está aí para fazer o bem, se unir, falar do amor de Deus.
Aí ele falou, é por isso que eu gosto do senhor. Mas de repente o senhor não vai querer nem mais vir aqui na minha casa. E eu falei, por quê? Por quê, pastor? Porque eu cometi um ato muito feio. E eu falei, o que tu fez, irmão? Ele falou, pastor, eu incendiei a minha esposa. Perdi a cabeça há alguns anos atrás e eu estou devendo pensão a ela. Eu dou quando eu tenho condição, eu arrumo um biscate, eu mando dinheiro para ela. Falei, ué, pensão a tua esposa? Eu nunca ouvi assim, nesse ponto, porque se separaram e... O que houve? Aí ele foi e falou. E contou a história dele toda, aqui na discussão e tal, com a esposa dele. Ele tinha ciúme dela e ele descobriu uma determinada situação que ele não aceitou. Ele não aceitou e nisso fez com que ele tomasse essa atitude errada, né? Jogou álcool nela e botou fogo no corpo dela. E queimou, se eu não me engano, 70% a 80% do corpo dela. Ela não morreu, mas ela ficou toda deficiente, praticamente queimada. E aí ele teve que passar a pagar a pensão para ela. E aí ele contando para mim, eu fiquei assim, né? Na hora assim, um pouco abalado, né? Não fiquei muito, porque a gente vê certas notícias. Mas ali eu não virei as costas para ele. E aí ele abriu para mim que ele devia e que a polícia estava procurando ele. Olha como é que Deus faz as coisas. Que a polícia estava procurando ele há muitos anos e ele estava sempre fugindo, sempre fugindo. Por isso que ninguém quase via ele, que ele saía escondido, voltava escondido. E aí ele foi e contou para mim e falou, pastor, o que o senhor faria no meu lugar? Aí ali na hora eu falei para ele, Carlos, você me conhece há pouco tempo. Mas eu sou o tipo de pessoa, irmão Carlos, que eu moro num barraco, mas com a minha cabeça erguida, sabendo que eu não devo nada a ninguém. Ninguém. Melhor do que você morar num palácio. Saber que você está devendo a todo mundo e não consegue andar em paz na rua. Aí ele foi e falou assim, pastor. É isso que eu queria ouvir, né? Não dessa forma. Mas eu queria ouvir a verdade. O senhor falou a verdade. Eu tenho que me entregar. E aí eu fui e falei para ele, é isso aí. Você tem que se entregar. Porque o que é certo, irmão Carlos. E aí ele se entregou. Um belo dia eu fui procurar ele na casa dele, ele não estava. Eu soube que ele se entregou à polícia. Aí eu expliquei a ele, cumpre a sua pena. No dia lá que eu estava tomando café com ele, falei, cumpre a sua pena, se entrega, cumpre a sua pena. E quando chegar o dia de você sair, você vai sair. Mas você não vai dever nada, tanto ao homem como a Deus, rapaz. O que você fez, plantou, tem que colher. Você já colheu. Agora, você não pode continuar colhendo dos erros que você cometeu. Você tem que cumprir o seu dever. E qual é o seu dever? Seu dever, se entregar à polícia e cumprir o seu tempo lá dentro. É isso que eu farei, irmão Carlos. Eu sei que é doloroso. Mas você ainda tem uma vantagem que você não tem filhos. Claro que você tem uma mãe, mas você tem um filho. E aí, um dia que eu fui lá, ele não estava lá, a mãe dele estava. Aí eu conversando com a mãe dele, aí ela foi e comentou que ele conheceu um amigo, que o amigo tinha orientado para ele se entregar e tal. E eu falei, esse amigo sou eu, irmão. Aí ela, pastor, muito obrigado. Eu pensei que ela me agradeceu. A idosinha, não sei se está viva ainda fisicamente, né? Espiritualmente está. Porque nós não somos o corpo físico mesmo, isso eu vi.
Eu me vi fora do corpo. Foram 6 ou 7 vezes, né? E agora acabei de vir uma visita que eu fui fazer uma irmã, também em Cristo, da Assembleia de Deus, se eu não me engano, que está doente. E eu falei, deixei bem claro para ela, irmã, ficar tranquilo, descansa no Senhor. Mas nós não somos daqui. Aí comecei a trazer a reflexão dela, vários assuntos, testemunhos. Aí botei no YouTube para ela ver. E nós somos visitantes. Pedro fala que somos peregrinos, ninguém para nesse mundo, né? Toda hora chega gente, sai gente. E aí eu falei para ela e ela falou, pastor, ele está evangelizando dentro do presídio. Ele se ajuntou a um pastor lá, está fazendo um trabalho lindo. Tá me entendendo, irmãos? Então o que acontece é isso. Aí passou um tempo que eu queria ver ele. Aí ele saiu da cadeia, voltou para casa, ficou só um tempinho, né? Só um tempinho fora, passou uns anos e voltou para casa. Aí eu encontrei com um amigo meu que eu perguntei por ele. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não soube o que aconteceu com o irmão Carlos, não? Aí eu falei, não soube não. Pastor, irmão Carlos partiu. Falei, que isso? Poxa, aí eu contei minha história pro irmão. Pô, que bênção, pastor. Fico feliz de saber que o senhor ajudou ele, pelo menos, a se encontrar. Eu falei, então ele está bem agora. Cumpriu a missão dele, não saiu daqui devendo nada a ninguém, pagou o que tinha que pagar, né? Então, a mensagem que eu quero trazer para você, meu amado, minha amada, existem milhões, bilhões de mortes aí desde o início, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Eu vi outros mundos, vi pessoas felizes, né? Pessoas assim, não no corpo físico, corpo espiritual, ou seres, como se dizer, vi seres de luz felizes. Claro que tem uns que sofrem também, né? Como no outro dia o rapaz foi querer discutir sobre o inferno, né? Aqui comigo no Facebook, ele apanhou bonito que a maioria de várias religiões falaram que não existe inferno da forma que dizem aí, condenação eterna. Não, condenação eterna não existe. Existe o inferno, sim, um lugar que a alma ela tem que ser reparada. Ela sofre ali porque ela teve uma oportunidade. Aqui se nós não somos o corpo, somos o espírito, o corpo espiritual, se viemos aqui para quê? Para plantar o bem, para construir coisas boas, não construir coisas ruins. Sair daqui deixando uma boa história. Sair daqui, poxa, olha, o tempo que eu tive ali na igreja, o tempo que eu tive na casa, o tempo que eu não tive em lugar nenhum, mas eu fazia o evangelho livre igual Jesus fazia, né? Eu estava plantando, eu estava ajudando, eu estava abençoando, eu estava levantando, eu estava dando a mão, eu estava abençoando, né? Então, quando você sair daqui para prestar conta, após a morte, segue-se o juízo, isso daí é imediato. Que foi o caso do mendigo Lázaro. Você vê que Jesus deixa bem claro que Lázaro morreu e já veio logo os anjos receber ele. Né? Que outras religiões dizem amigos. Né? Estou olhando toda hora aqui, que toda hora chega mensagem, tanto no Face como no YouTube, como no WhatsApp. Então, como no Message também. Então, o que acontece é isso. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, agora acabei de falar de 10 pastores que morreram, né? Vamos lá. Pernambuco tem terceira morte de paciente com vírus da gripe, né? Aos 88 anos morre Dona Alda, mãe de Xuxa Meneghel, né? Homem morre após ser sugado por máquina de ressonância. A população fiz uma mensagem de reflexão. A população terrena já entendeu porque chega e sai gente do planeta em todo tempo. Vivemos em uma roda gigante, né?
Temos que aprender a conviver com isso, sem depressão. Viver a vida neste corpo que nos foi emprestado. Que não é nosso, ele volta ao pó. Salomão fala isso. Lá em Eclesiastes 12:7. Brasil portal de notícias da Globo. Brasil registra 394 mortes e 1.257 casos de febre amarela. Ceará tem 51 mortes por gripe em 2018. Tá vendo que é no Brasil e no mundo. Eu citei aqui Cuba, vários lugares, né? Notícias no R7. Primeiro corpo encontrado é de homem que resgatou vítimas. Naquele incêndio que houve lá em São Paulo. Diretor de site de notícias e jornalista morre em acidente na BR-381, Minas Gerais. Confira a lista com os famosos que já nos deixaram em 2018. Pessoas famosas que já partiram em 2018. Jovem é morto em confronto entre torcedores de Guarani e Ponte Preta. Anúncio de morte de Prince. Prince, aquele cantor, Príncipe, né? Número de cristãos assassinados por sua fé aumentou 150%. Então você observe que são vários casos que a gente vê de morte física. E vamos continuar vendo. A gente vê vários casos, vamos continuar vendo. Então, o que eu quero... por quê? Porque a Terra é o processo, irmão. Será que você ainda não despertou? E está chegando gente nova, quer dizer, novas gerações e não para. Chega, sai, chega, sai, chega. Desperta. No outro dia eu gravei um vídeo aqui, mostrei os irmãos, que eu vi outros mundos e tal, e que não foi só eu, várias pessoas estão vendo, estão tendo a experiência de EQM fora do corpo, experiência, como é que se dá o nome? Viagem astral e etc. Estão vendo outros mundos, tá bem claro. Agora, o que você tem plantado? Eu não vi mundos inferiores, mas eu já vi vários testemunhos, tanto de evangélico como não evangélico, que viram mundos inferiores à Terra. Pior do que a Terra. Tá me entendendo? Isso é fato e a gente está vendo toda hora, chega, sai. Então a gente entende que a Terra, como diz um amigo meu, pastor André de Caxias, como se fosse um Big Brother espiritual. Estamos sendo observados o tempo todo. Vamos ver como eles estão saindo lá. E acompanhado também, que nós não vemos, que nós damos o nome de anjos ou demônios, que estão só esperando as oportunidades, as brechas que a gente abre na vida. Aí às vezes você vê uma certa pessoa, como eu vi o testemunho de uma pessoa no repórter hoje, uma senhorinha que está com quase 100 anos de idade e não tem religião nenhuma, ela. E ela dando uma entrevista falou, sou muito feliz, e ela pobrinha. Ela falou, a vida é para viver. Tá me entendendo? Então nós vemos que isso é individual de cada um. Individual de cada um. Mas temos que compartilhar o bem que nós temos. Aí tem que, é onde eu falo, se lapidar, sempre falo nos vídeos. Deixar o egoísmo, a soberba, o orgulho do lado e começar a se lapidar. Né? Começar a melhorar. Falhas todos nós temos. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vai continuar. Vai sair muita gente ainda da Terra. Vai sair muita gente. A Terra está passando por um período de transformação espiritual e física. Vai vir muitas curas aí, de doenças. Você pode ver que já tem ao longo dos anos. Temos visto que doenças que foram erradicadas, não existe praticamente mais. Temos que fazer a nossa parte. Então, meu amado, minha amada, está aí mais uma notícia. Está mais um vídeo aí para abrir a sua mente e entender que você tem que viver a vida com ordem e decência e se melhorar dia após dia. Se esforça-te, tem de bom ânimo.
No mundo tereis aflições. Esse mundo é um mundo de aflições e tribulações. Se cada um fizer a sua parte, nós podemos diminuir essas tribulações no respeito, no amor, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Não ficar preocupado com coisas que se fala aí, o chip. É o chip, é a Terceira Guerra. Deixa isso para lá. Se tiver que acontecer, e aí o que tu vai fazer? Você tem que ser sábio. Se tiver, o bicho está pegando ali, opa, vou por aqui. Tá acontecendo isso e tá implantando, eu sou obrigado a botar alguma coisa em mim? Não tenho obrigação nenhuma, não. Então não sou obrigado. Mas tem obrigação de colocar. Não, mas eu não quero colocar. Vou entrar com um processo alegando que eu não sou obrigado a colocar. Eu quero manter aí, vou levar no tribunal. E no tribunal eu vou me expor. Existe meio, se todo mundo se unir em prol de um bem comum, acontece. Por que o outro país melhorou? Por que uma cidade é melhor do que a outra? O que você tem feito para melhorar a sua cidade? Lá eles têm feito. Então tem coisas que a gente tem que abrir a mente, irmãos, e procurar melhorar nesse sentido. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. É um prazer estar com vocês, tá? É uma honra estar com vocês mais uma vez. Tá? Meu WhatsApp é 21 98631 6630, tá? Página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook. Página Projeto Vitória Cristina no Facebook. Página também A Vida é para Viver no Facebook. E página Morte Física, né, no Facebook. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar, né, meu, na página Morte Física no Facebook. Tá bom, pessoal? No YouTube, canal Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco, e canal Projeto Vitória Cristina. Que Deus abençoe a todos. Não se preocupe com a morte física. Ela vai vir mesmo. Tem como fugir disso. Procure viver a vida. Ame a Deus, ame ao próximo. Siga os passos de Jesus, ajudando, abençoando, o tempo todo fazendo bem ao próximo. Né? O tempo todo Jesus estava fazendo bem, visitando. Não pense só em você, pense no seu próximo, o seu vizinho, sua vizinha. Vamos se unir nesse propósito. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia. Um forte abraço. Não importa a sua religião. O importante é o amor. Essa é a maior religião que existe no universo. Shalom Adonai.